tarde a todos os nossos ouvintes e seguidores. Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do nosso programa Diz-me o que lês, transmitido na Rádio Cister aos domingos às 20 horas e em podcast no site da Cister FM, quando quiser. Hoje vamos ter o prazer de conversar com a professora Célia Carvalho. Boa tarde, Célia. Boa tarde, Anabela. Nascida em 1967, em França, onde cresceu, Célia Carvalho é o resultado de duas línguas, duas culturas, duas visões do mundo, estilhaçadas por livros que não têm fronteiras. Formada em letras, em literatura francesa e portuguesa, é professora na escola secundária Dona Inês de Castro. E como todos os professores, é feliz por vezes, outras nem tanto. Gosta de arte, de escultura, pintura, dança, teatro, cinema, arquitetura, música e só lamenta não ter tido jeito para nenhuma delas. Gosta de literatura, sabe que também não tem jeito, mas por sorte não lamenta. Então, Célia, eu avisei várias pessoas, hoje vou entrevistar a professora Célia Carvalho, a nossa Celinha. É assim que tu és conhecida na escola. A nossa Celinha, com muita ternura, as pessoas que te conhecem sentem por ti uma ternura especial. Deve ser pelo tamanho. 1,50 m. Mas sim, tenho esta sorte. Não é de deixar um rasto de carinho que as pessoas sentem e que fazem os possíveis até para te devolver. Porque estas pessoas, todas elas, sejam alunos, sejam colegas, são pessoas, são parte da minha vida. Nós passamos grande parte do nosso tempo na escola. A escola não é propriamente dito o nosso lugar familiar, mas apesar de tudo é onde nós vamos conhecendo a maior parte dos nossos amigos. Estes alunos, durante o ano em que são meus, falando essencialmente de alunos, são um bocadinho como filhos. Gosto deles, independentemente da relação ser mais fácil ou mais difícil. Gosto deles. E quero que lhes aconteça a eles aquilo que eu gostaria que acontecesse aos meus filhos se eu estivesse, quero que eles fossem felizes mais tarde. E eu acho que é isso que eles sentem, globalmente. Os alunos. E os alunos. Os professores. Os professores. Os colegas. É uma família, Anabela. É uma família, tem que ser. Não é como todas as famílias, não têm que ser necessariamente felizes, não têm que ser confidentes, nem que têm que ser amigos, mas dentro do espaço da escola tem que ser aquele com quem nós nos relacionamos. E a vida é muito mais fácil, tenho que chegar a esta conclusão, a vida é muito mais fácil quando nós a levamos a sorrir. E logo um sorriso gera um sorriso, uma palavra gentil gera uma palavra gentil. E muitas das agruras da vida que nós não conseguimos evitar acabam por ser minoradas por esta gentileza que vamos recebendo, se também formos capazes de devolver. E isto é uma forma de vida mais militante, às vezes, do que aquilo que eu sinto verdadeiramente. Mas a verdade é que mesmo se militantemente eu uso, depois o reverso é na realidade tão sincero que não dá para ficar indiferente. Foi muito lindo aquilo que acabaste de dizer. Adorei essa questão da militância e da incapacidade de ficar indiferente. Eu acho de certa forma, nesse aspecto, também me sinto um pouco parecida contigo, porque acredito exatamente naquilo que tu acabaste de dizer. Celinha, como é que a experiência de crescer entre duas culturas, a francesa e a portuguesa, moldou a tua visão do mundo? Moldou-a completamente. Cada vez mais me tenho apercebido disso. Moldou-a por questões meramente circunstanciais. Os meus pais não foram imigrantes típicos, logo não me ensinaram a cultura portuguesa. Habituaram-me a viver num meio que era o outro ao qual eles se moldaram e no qual eu cresci sabendo que tinha uma origem portuguesa, mas não a sentindo. E este ano apercebi-me, já o sabia antes, mas apercebi-me que o 25 de Abril a mim não me diz absolutamente nada. Tu estavas em França? Estava, porque o meu património não é este.
Eu sou filha de uma Revolução Francesa, eu reconheço-me na experiência da resistência, que eu também não vivi, mas este é o meu legado, um legado de uma França ocupada, um legado de uma libertação, um legado dos heróis, de um holocausto, de uns campos de concentração, de uma França vitoriosa, de uma França de algum modo, de uma cultura criada exatamente um bocadinho nesta linha de sentido, e em que Portugal é um país que eu fui aculturando quando vim para cá, e que é uma imagem de uma identidade nacional que eu tenho, como portuguesa, mas muito literária, muito mítica. É dos Lusíadas, é dos descobrimentos, é o dos navegantes, é o das descobertas, não propriamente dito um Portugal verdadeiramente sentido e vivido. E apercebo-me disso cada vez que sou confrontada com momentos históricos da vida de Portugal, que na realidade eu conheço do ponto de vista histórico ou racional, mas que não me tocam verdadeiramente. E logo, sim, o meu país de algum modo é a França. O meu país de algum modo é a França. Posso entender que digamos, a tua parte mais lusófona acontece porque tu és uma observadora francófona a olhar para Portugal, ou a vives de uma forma mais profunda? Tu também já aqui estás há muito tempo. Há algum tempo. Exatamente. Não, é verdadeiramente uma identidade que fui ganhando, mas que fui ganhando a pulso, essencialmente através do gosto que tenho pela linguagem e pela literatura portuguesa, como tenho pelas outras literaturas. Mas é essencialmente um trabalho de pulso. Eu acho que a minha relação com Portugal nasce no Alentejo. Logo, verdadeiramente a minha alma é alentejana. E depois o meu amor por Portugal vai se estendendo. A minha relação com as Caldas, que é hoje a minha terra, entre aspas, natal, é uma relação que eu levei 20 anos a construir. Só ao fim de uns 20 anos é que o meu olhar sobre as Caldas passou a ser o olhar de uma adulta sobre as Caldas. Eu tinha o olhar de uma jovem que veio para Portugal, que se encontra num meio extremamente restrito, não havia possibilidade de eu sair daquele centro, eu estava habituada a metro, e logo o metro levava-me para fora do sítio onde eu vivia, e de repente o mundo ficou extremamente pequeno, e aquele círculo foi-me fechando até dentro de mim durante muitos anos. Fui descobrindo Portugal ao longo dos anos, e gosto cada vez mais dele. Mas sinto-me em casa em França, mas gosto cada vez mais dele. E voltas à França regularmente? Volto à França menos do que eu gostaria, mas voltar à França é voltar a respirar de uma forma natural, mas com muitas saudades de Portugal. Logo, de facto, a minha pátria neste momento é Portugal, mas com um pezinho do outro lado, que eu nunca deixei de ter, verdadeiramente. Ok, compreendo. Pois por razões que tu sabes, sim. Não é? Mas hoje, quem está no centro das atenções não sou eu. Podes partilhar connosco alguma memória especial da tua infância em França, que te tenha marcado para sempre? Olha, eu acho que é essencialmente isso, quando eu pensei nisso, nas memórias, tenho essencialmente memórias de uma escada, eu vivia no segundo andar, de uma escada que eu descia a correr com a minha irmã, quando as aulas acabavam, e vínhamos para o pátio e o sol batia lá fora. Não é que a França fosse um país particularmente ensolarado, mas o sol batia lá fora. Tu estavas a viver em Paris, nos arredores de Paris. Okay. E o sol batia lá fora e nós brincávamos no pátio da casa, que era sombrio. E brincávamos que saltávamos à corda, saltávamos ao elástico, fazíamos amarelo no chão. E estas são as grandes memórias de infância. Eu tive uma infância muito feliz. Uma infância de aprender a andar de bicicleta no Bois de Vincennes, de uma infância em que ia aos domingos ao Jardim do Luxembourg, e estas são memórias, são memórias de um outro tempo, sim, muito boas. São memórias boas. Muito boas, muito boas. De uma criança feliz. De uma criança muito feliz. É muito bom. Muito o feliz. que te levou a escolher estudar literatura francesa e portuguesa? O facto de eu não ter jeito nenhum para as matemáticas nem para o desenho.
Foi por exclusão de partes? Foi um bocado. O meu sonho, que aquilo que eu gostaria mesmo de ser, era arquiteta. Ainda hoje, a minha grande paixão é por casas, design de casas, quer exteriores, quer interiores, tudo o que seja urbanismo, tudo o que seja jardim, tudo o que seja cidade. É isto verdadeiramente de que eu gosto particularmente. Só que eu acho que era muito mais, como um produto da minha época, era muito mais sensata aquilo que eu fui educada para, no fundo, ter uma vida melhor do que a dos meus pais. Okay. E a vida melhor do que os meus pais era fazer aquilo que os meus pais não tinham podido fazer ou não lhe tinham dado. Logo, poder estudar e ter uma vida estável para o resto da vida. Tudo aquilo que se alterou depois, 20 anos depois, ficou completamente diferente. E logo, é isso, logo não tinha grande jeito, nem jeito nenhum para as matemáticas. Hesitei entre história e literaturas, e depois literaturas juntava o francês que história não juntava, foi uma escolha quase natural. Quase natural. O ensino não foi. E pronto, então e o ensino? O que é que te leva para a profissão docente? Porque fui praticamente encaminhada, logo era o percurso natural, literaturas, ensino. E então vou para o ensino. A minha primeira experiência com o ensino é muito má. Conta. É muito má. Como é que foi essa primeira experiência? É muito má. Porque, na realidade, o ensino para mim foi das piores coisas que eu tive e das melhores coisas que eu tive. Sou extremamente inibida, extremamente insegura, tenho alguma capacidade de concentração, mas gosto verdadeiramente de uma certa solidão. E logo o ensino obrigou-me a ser tudo aquilo que eu, por natureza, não era. E o primeiro choque, logo aquele primeiro ano, foi de uma grande dificuldade. Eu lembro-me de escrever o sumário no quadro e havia estrado. E eu escrevia o sumário no quadro toda vermelha, porque eu pensava, eu vou ter que me virar, eu vou ter que os enfrentar. E lembro-me que os primeiros anos apercebi-me que a aula que eu tinha, ou a turma que eu tinha tido nos primeiros anos, com quem eu tinha tido uma melhor relação, era aquela à qual eu tinha chegado com uma tremenda dor no pé, porque tinha levado um sapato novo que me fez doer. E eu estava tão incomodada que fui verdadeiramente muito mais ríspida. E aquele ano correu lindamente, precisamente porque fomos ganhando uma maior amplitude. A rispidez era só por causa do sapato? Era só por causa do sapato, acho eu. Okay. O que acontece é que é isso. E depois fui-me apercebendo com os anos que adoro preparar aulas, adoro dar aulas. Mesmo quando não gosto, mas adoro dar aulas. Gosto de tudo aquilo que os alunos me trazem, que é a possibilidade de eu sair de uma concha à qual eu regresso com muita facilidade. E logo a pior experiência que eu tive na minha vida, as duas piores experiências, mostraram-me que a escola, por mais agruras que nos traga, é de facto um lugar para mim de redenção. A primeira foi quando eu tive, ninguém acredita, mas é verdade, uma equiparação a bolseira. Logo estive um ano a fazer outras coisas de que eu adoro. E o ano fora da escola foi extremamente doloroso para mim, porque não saí da minha bolha e fechei-me nela. E regressar, digamos, ao mundo social foi extremamente difícil. E depois foi quando adoeci. Logo tive uma semana, parece mentira, mas é verdade, tive a primeira semana fora da escola. E quando regressei, tinha passado um dia sobre as apresentações. E regressei verdadeiramente doente. A escola salvou-me, literalmente. Não tenho a mais pequena dúvida. Aquele mergulho nos olhares dos outros. Sim. O esquecer-se de nós porque o outro também precisa, o canalizar aquilo que são preocupações nossas para outro tipo de preocupação, ter a aula preparada, ter os testes corrigidos, saber responder à pergunta, ser capaz de estabelecer um ambiente minimamente simpático e descontraído, tudo isso faz com que se saia de nós. E a escola salvou-me, verdadeiramente salvou-me. Então temos aqui uma dimensão terapêutica. Por amor de Deus, mas sim. Na profissão docente. Sim. Ou no ambiente de comunidade que se encontra na escola? Nas duas coisas, mas essencialmente na relação docente. Gosto imenso, adoro preparar aulas, adoro escolher textos, adoro fazer exercícios, adoro pensar num caminho para tentar lá chegar, adoro um outro olhar. E às vezes aquilo que me magoa ou que me entristece
É perceber que na realidade aquele olhar é muito mais importante para mim do que se calhar para os outros. Quando na realidade aquilo que me move é sempre o outro. Mas há uma dimensão muito, muito pessoal no ensino. Há um gosto pessoal, de facto. Sim, mas a pensar sempre no outro. No crescimento do outro. Sempre no crescimento do outro. Que desafios encontraste enquanto docente? Assim, todos. Claro, mas há algum que te deixa uma marca específica? Alguma situação mais complicada neste tempo? Nestes últimos tempos. Dedicado ao ensino? Eu acho que aquilo que me deixa, se calhar, mais desconfortável nos últimos anos eu acho que o ensino, e muito do ensino da literatura, que é um ensino do texto, logo não é um ensino de um texto através de um meio de comunicação, o texto mesmo que esteja num tablet, é um texto, são palavras, é uma profissão nesse aspecto muito contracorrente. Nós vivemos num tempo rápido, em que as coisas acontecem na superfície das coisas. A verdade é que a literatura, para mim, implica um tempo que é um tempo da leitura, e o tempo da leitura não é o tempo da vida corrente, não é o tempo da vida real. E este compasso dá uma amplitude ao texto, independentemente do qual ele seja. Independentemente do suporte. Tal e qual, e independentemente do suporte, que o torna verdadeiramente uma coisa absolutamente espantosa. E eu acho piada, porque eu digo, pá, isto é tão lindo. E os meninos não vejo beleza nenhuma. E eu acho uma tristeza tremenda, porque há metáforas que nos salvam. Há imagens que verdadeiramente... Há versos que justificam nós virmos ao mundo. E às vezes, quando a gente descobre no olhar do aluno o mesmo tipo de cumplicidade relativamente a um texto, mesmo que seja de recusa completa, é uma coisa absolutamente espantosa. O que eu acho que tem sido difícil nos últimos anos é que numa cultura e numa relação do eu com as coisas muito mais imediata, é tudo muito mais à superfície. Esta superficialidade das coisas irrita-me sumamente. E a superficialidade de algumas relações que são muito emotivas, porque nós vivemos na época das emoções, muito emotivas, muito do abraço, que eu sou muito, eu sou a do abraço e do beijinho, muito a do abraço, a do beijinho, mas muito fugaz, é uma coisa com a qual eu verdadeiramente não me habituei. Deixa-me ver se eu percebi. Para ti o desafio é chegar ao core, ao coração do aluno, sem ser através da emoção, não é disso que eu estou a falar? Não, é através da razão. Através da razão, sim. Mas no sentido de poder tocar o aluno. Sim, sempre. E de sentir que efetivamente existe ali uma ponte estabelecida entre o professor, entre o docente e o aluno. É esse o desafio para ti? Que de vez em quando consegues. Que de vez em quando consigo, obviamente, senão não era capaz de continuar. E acho que a gente acha sempre que consegue, acho que é uma experiência comum a todos nós, por mais difícil que seja. Nós acreditamos sempre que no dia seguinte vai ser capaz. E há dias em que somos. E aquele dia salva a nossa vida. Quando faço projetos de leitura com uma turma e me aparecem as obras dramatizadas e eu percebo que leram eles, não leram através de um site, eu percebo que tudo aquilo que eu fiz durante 20 anos valeu a pena. E basta-me um dia, basta-me 5 minutos. O que eu acho, e às vezes muitas das dificuldades que eu tenho com os alunos passa por aí, eu acho que o conhecimento não é um luxo, não acho que o conhecimento seja um apetrecho, eu acho que o conhecimento é um utensílio. E este utensílio faz trabalhar o cérebro. Não interessa se eu trabalho o cérebro com isto ou com isto, eu trabalho o cérebro. Desde que eu esteja disposto a pô-lo a trabalhar. Alguma apatia, algum deixa andar, algum não preciso de arregaçar as mangas, algum o 10 chega-me, é qualquer coisa que é totalmente contrário a mim. Okay. Logo, eu sou daquelas que acha que se deve batalhar até ao fim. E esta batalha, eu espero-a de mim e espero-a dos meus alunos. Se há uma coisa em que eu acho que não sou boa professora, Anabela, e acho que não sou mesmo, é
a incapacidade, e sentiu, por exemplo, este ano, a incapacidade de lutar contra uma certa tristeza ou desilusão que vou ganhando com os alunos, que eu não queria. E essa tristeza e desilusão, tu tens explicação para ela? Sim, porque eles não me acompanham. Ok. E há um momento, que é o momento em que eu às vezes lhe digo, chegou a hora do cansaço, cansei. O verso não é meu, é do José Régio. Chegou a hora do cansaço, cansei. É um momento em que, de algum modo, eu desisti. E eu não desisti da matéria, eu não desisti do programa. Na realidade, Anabela, não gostaria de o dizer aqui, mas estou a dizê-lo. Na realidade, o que eu sinto é que desisti um bocadinho deles. E isto é o que eu nunca posso fazer. Ok, mas tens noção de que de vez em quando essas coisas acontecem. Sim. E continuas mesmo assim com uma motivação enorme para continuar essa luta maravilhosa que, entretanto, aqui descreveste. Sim. Obrigada, em nome deles e em nome da educação. Okay. De nada. Olha que alguns deles não agradecem. Nós estávamos a conversar um pouquinho antes deste programa começar e tu segredavas-me, ou se calhar não é propriamente um segredo, espero que não seja. Também não tens nem Facebook, nem Instagram, nem TikTok, nem nada disso. Nada. Agora explica lá porquê, numa era em que tu própria dás conta, não é? De que é o mundo em que os nossos alunos vivem. Porque foi uma prisão. Primeiro há coisas engraçadas. Quando pensei nos livros, e são os 3 livros que eu estou a ler neste momento, quando pensei nos livros apercebi-me que na realidade eu leio aquilo que vai de encontro àquilo que eu penso. Eu não leio aquilo que não vai de encontro àquilo que eu penso. E ontem à noite, muito curiosamente e por mero acaso, estava a ler um artigo sobre as 2 dimensões do público. O público como aquilo que eu publico de mim e aquilo que eu dou a conhecer de mim, nomeadamente nas redes sociais. E depois o público, que é quando na realidade eu não dou nada a conhecer de mim, porque é uma forma de eu me dar àquilo que é a coisa pública, como se houvesse uma espécie de ecrã. Proteção. Uma espécie de proteção entre aquilo que é a minha vida pública. A minha vida pública é ser professora de uma cidade relativamente pequena, onde todos nós mais ou menos nos conhecemos. E comecei a perceber, e estava a ler ontem, que tem muito a ver comigo. Significa, em primeiro lugar, não sou muito de falar da minha vida, primeiro porque também não a acho muito interessante. Por outro lado, porque eu acho que ela é privada no sentido privada do termo. Por outro lado, porque há um lado no privado que é claramente aquele lado um bocadinho de Álvaro de Campos, eu que sou irrespondivelmente suja, etc. Aquela que anda de fato de treino, que sai à rua para fazer compras com umas calças rotas, que não se preocupa com quem encontra. E as redes sociais, num primeiro momento, funcionaram exatamente numa forma de me preservar. Quando comecei a trabalhar mais, por razões óbvias, com o Gmail... A ausência das redes sociais foi para te preservar? Num primeiro momento. Sim. Num segundo momento, foi para guardar alguma sanidade mental. Nós vivemos completamente presas, e vivemos presas de Gmails. Vivemos presas do toque, chega aqui no telemóvel, que não está aqui, mas que estaria, chega do telemóvel da mensagem, vais à mensagem institucional, eu respondo a todas as mensagens, o que significa que eu respondo a todas as mensagens, a mensagem institucional, a mensagem pessoal, a publicidade, as notificações, vêm as mensagens SMS, eu respondo a todos os SMS, vêm os WhatsApps, eu respondo a todos os WhatsApps, se me mandam um WhatsApp com uma fotografia, eu acho que é delicadeza também mandar um WhatsApp com uma... E de repente eu dou por mim que respondo aos WhatsApps quando vou para a cama, deito-me à meia-noite e eu estou no WhatsApp a mandar mensagens até à 1h30 da manhã. Eu não quero esta vida para mim. Ok. Não quero. Pronto, mas sabes que podes escolher, não é? Mandar no dia seguinte, por exemplo. Exatamente, mas já cheguei à conclusão que fico viciada muito mais do que eu gostaria. Conheço pessoas que têm todos os utensílios e que se calhar os gerem de uma forma muito mais sensata do que eu. Logo, o que é que eu faço ao telemóvel? Eu atiro fora.
Porquê? Porque eu tenho que me esquecer que ele existe, porque se eu o puser aqui, sempre que ele tocar, eu vou espreitar. E neste sentido, eu sou capaz de chegar à escola, de pôr o telemóvel em silêncio, de não olhar para ele um dia inteiro e de me esquecer que ele está ligado. Esta liberdade que eu acho que nós perdemos quando começamos a ter redes móveis é uma liberdade da qual eu não quero verdadeiramente abdicar. Eu não estou no tempo certo, eu não estou no sítio certo, eu acho, honestamente. Ok, mas ainda tens liberdade para dizer não. Isso é completa, bom. Não totalmente. É? Isso é bom. Sim. Quando passar a ser obrigatório... Não será. Não, julgo que não será. Aliás, as reflexões acerca das redes sociais, é verdade que são cada vez mais intensas, porque cada vez elas colocam problemas com os quais nós não estávamos confrontados antes. E a verdade é que muitas das redes sociais divulgou aquilo que são uma espécie de excesso de informação que nos desinforma. E isto é perigoso. Qual é o caminho da escola? Ideologicamente, neste momento, seria incapaz de te dizer. Esta é a minha grande questão nos últimos 10 anos. Se a escola deve de ir atrás ou se a escola tem que ser verdadeiro um baluarte contra. Neste momento, eu tenho lutado contra. Também não acho que tenho ganho guerra nenhuma. Ou tenha ganhado, neste caso. Não acho. Acho que, na realidade, continuo no mesmo ponto em que os outros estão, sem saber muito bem ainda qual é o caminho que a escola tem que tomar. Muito bem. Obrigada por essa partilha. Também. Nada. Quando fizemos a tua apresentação, quando eu fiz a tua apresentação, falámos de vários tipos de arte, porque dizes que gostas de arte, de escultura, de pintura, de dança, de teatro, de cinema, arquitetura falaste mais um bocadinho, música. E como é que estes tipos de arte eventualmente influenciaram a tua vida pessoal e profissional? Ou não tiver, ou é algo que guardas só para ti? Não. Tudo na minha vida está à volta disso. Na realidade, eu gostava de ser cantora pop. Ok. Cantora rock, qualquer coisa assim desse género. Ainda há pouco tempo, ou foi ontem, faleceu a Françoise Hardy. É verdade. Não adorava. Não a parte assim, não. Mas vejo-me uma Sónia Tavares, eu acho que sim. Okay. Gostava. Não dava, obviamente. Adoraria ser pintora. Também não dei. E logo eu acho que procurei todas as áreas que me permitem, ou que me permitiriam ser qualquer coisa na realidade de manual, de criativo, que eu não sou. O que eu sou verdadeiramente... é a única coisa em que eu sou super, hiper concentrada. É verdadeiramente num trabalho mais científico, mais racional. Aí sou super concentrada. Mas tentei um bocadinho de tudo. Se eu te disser, Anabela, que tentei, porque adoro design. Fui fazer uma formação de 50 horas em costura. Falhei rotundamente. Foi? Foi. Era muito barulho e luz. Mas por que é que te levou a essa formação? Porque a vontade de aprender. Sim. E sempre havia algum gosto. Sim, fazer saias, fazer blusas. E investir 50 horas, ainda são 50 horas. Sim, mas era muito barulho, muita luz, não consegui. No meu caso, por exemplo, eu iria escolher a culinária, não é? Era? Eu não. Não, também é verdade, também pensei. Mas eu só queria fazer com a Vaqueiro, porque adorava, exatamente porque adorava as receitas da Vaqueiro. E havia cursos em Lisboa, eram muito caros. Por exemplo, estudo piano. Porque maravilhoso. É maravilhoso. Adorei. É maravilhoso, juro-te, é maravilhoso. Não fiz ainda um curso de desenho, porque ainda não consegui arranjar tempo, porque o piano é de facto uma paixão. Mas, por exemplo, já tentei inscrever-me 3 vezes em bailado, mesmo com 50 anos passado. Então, e a senhora disse, mas não vai aprender a fazer pontas? Eu disse, mas eu não quero aprender a fazer pontas. Bailado mesmo, bailado. Bailado. Porquê? Porque há qualquer coisa em mim que se realiza nisso, Anabela. Mas depois não tenho nem rigor, nem disciplina. Eu acho que também já não tenho idade para verdadeiramente investir. E então, não sei se acredito na reencarnação, está bem? Mas gosto de pensar que na próxima reencarnação... Na próxima vida. Sim, poderei ser uma coisa dessas. E pode ser que essa próxima vida seja ainda durante esta vida?
nunca se sabe. Epá, se conseguisse tocar assim uma sonata de Chopin, ficava super contente. E eu gostava muito de poder cá estar para ouvir. Fazíamos um café-concerto, lembras-te? Eu não lembro. Fazíamos um café-concerto. Barbara e saudades. Com as luvas pretas que eu cantei. Tu lembras-te? Gaspar Vaz ao piano. Exatamente, eu podia estar no piano e punhamos o Gaspar e punhamos-te a ti a cantar qualquer coisa. Não era maravilhoso? Também acho. Déshabillez-moi. Exatamente, déshabillez-moi. Foi tão giro. Muito giro, muito giro. Muito giro. Ok, falávamos de arte e como é que vês esta... Enfim, aquilo de que falavas há pouquinho relativamente à superficialidade, à dificuldade de tocar os alunos. Como é que vai ser o futuro da literatura e da arte no ensino, na tua opinião? Como é que o vês? Não faço ideia. Honestamente, não faço ideia. Eu acho que a literatura é como filmes. Se todos nós gostamos de cinema, se todos nós gostamos de história, não estou a falar de poesia, mas todos nós gostamos da história. Todos nós gostamos de ler filmes. O que acontece é que a gente não sabe lê-los, porque a escola não está vocacionada para ler filmes. Mas a gente pode ler filmes. Se calhar não se pode ler os filmes que os alunos gostariam de ler. Okay. E neste sentido, acho que há tanta coisa que lê-se uma obra de arte. E neste sentido há imensa coisa que a escola pode... Há imensa coisa que o ensino da literatura pode fazer. Isto é, o programa que nós temos hoje em português é um programa sensivelmente idêntico ao tempo em que nós estávamos na escola. Ora, o teu tempo e o meu tempo, Anabela, é muito diferente deste. E nós éramos pessoas diferentes. Para mim era-me indiferente que me pusessem em Maias ou Amor da Perdição ou a Sibila. Era indiferente. Eu nem me passava pela cabeça que eu tivesse que escolher o que quer que seja. Mas há uma coisa que eu lembro-me quando eu dava francês, e eu adorava dar francês. O que eu gostava no francês era a liberdade que nós tínhamos. Porque víamos filmes, fazíamos traduções de filmes, ouvíamos músicas, fazíamos exercício à trou com as músicas, e quando escolhíamos o filme, quando escolhíamos a banda desenhada, quando escolhíamos o livro, quando escolhíamos exatamente a música, escolhíamos de acordo com os nossos gostos. E eu acho que o português podia ser mais pequenino o programa e incluir umas outras artes que se fossem capazes de iluminar aquilo que é a arte de contar histórias. Nunca se contou tantas histórias como no nosso tempo. Tanta narrativa que anda por aí. Desde a narrativa que nós ouvimos, desde a narrativa de cada jornal, de cada revista, de cada livro, de cada pensamento, de cada Facebook, eu não sei como é, mas acredito que seja, de cada Instagram, de cada TikTok. Tudo isso são histórias. E logo, estas histórias podem ser super interessantes. O TikTok ou o Facebook é muito diferente de um diário íntimo que eu lia quando tinha 15 ou 16 anos. Se calhar não. Depende um bocado de quem tu seguires. Exatamente. E de quem são os teus seguidores. Exatamente. E neste sentido, acho que há uma série de coisas que se podem colocar à escola e aos programas, que não tem que ser necessariamente uma cultura livresca. Agora, também reconheço uma coisa. Será que nós podemos ser verdadeiramente uma identidade nacional sem passar por algumas das imagens culturais? Talvez sim, talvez não. Isto é, também não concebo que alguém ouça falar de um Adamastor ou de um velho do Restelo e que olhe para um noticiário e não seja capaz de o identificar. Exato. E isto significa que temos que encontrar um equilíbrio. Não o encontramos no programa anterior, que era seguramente muito mais aberto. Não sei se o encontramos neste, verdadeiramente. Mas sei que na realidade a questão para mim é totalmente irrelevante. Deem-me qualquer coisa, mas deem-me a possibilidade de olhar para uma palavra como uma palavra. Ok, muito bem. O que mais lamentas ainda não teres concretizado? Essa questão do bailado, essa questão do piano? Não, se fosse há uns anos atrás era capaz de dizer meia dúzia de coisas destas. Não, acho que não lamento absolutamente nada. O que eu lamento, Anabela, chegado a esta idade, que já começa a ser alguma, é não ter a sensatez
de saber viver o dia de hoje, de amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, com aquilo que eu tenho e tornar feliz aquilo que eu tenho. E esta tem sido a minha batalha diária, fazer de cada dia um dia que tenha valido a pena. Não falaria assim há 6 ou 7 anos atrás. E a velhice, entre aspas, trouxe-me isso. Trouxe-me exatamente o não lamentar o que eu não fiz. O lamentar o que eu, porventura, possa não ter a sensatez de ver e de não fazer. Logo, verdadeiramente, antes de vir para aqui, eu pensei, mas porquê que tu te metes nisso? Não tem nada a ver contigo. Tu não vais ouvir, tu tens uma voz ridícula na rádio. Não dizes nada de muito importante. Porquê? Porque se não tivesse vindo, teria perdido uma oportunidade de estar aqui. Eu acho que sim, e terias perdido a oportunidade de constatar que a tua voz é doce, suave e tem uma pontinha de sensualidade. Não me digas. Que eu não conhecia. A sério? A sério. Oh, já valeu a pena cá vir. A sério. Que autores marcaram... É claro, eu estou a fazer esta pergunta a uma professora de português, mas eu gostava que fosse a Célia a responder-me. Que autores marcaram a tua vida? Que referências tens que te guiam? Como autoras? Olha, houve um tempo em que eu lia todos os franceses. Agora já não leio franceses, praticamente. Mas tenho alguns livros. Um que é um património meu, de facto. São os livros que me fizeram chorar. Eu não sou uma leitora ingênua, nunca fui verdadeiramente. Mas lembro-me de ter começado a ler, porque achava que tinha que ler Victor Hugo. Ter começado a ler Victor Hugo, a Nossa Senhora de Paris, aí com uns 25, 30 anos, não foi muito cedo, não consegui. Esbarrava na Catedral de Notre-Dame no primeiro capítulo. Sentei aos 40, se calhar. Devo ter lido aí por entre os 40 e os 50. E apesar de eu saber o que era o movimento romântico, eu convenci-me que a Esmeralda ia ficar com o corcunda de Notre-Dame. E chorei, derramei uma lágrima. E o Nossa Senhora de Paris é daqueles livros de que eu gosto particularmente. Como gosto do Som e a Esfúria, do Faulkner. Há pouco tempo li um livro de que eu gostei muito, que é do David Grossman, que é Até ao Fim da Terra. Uma coisa que eu nunca tinha pensado. Uma mãe israelita que o filho vai para a guerra. E ela está convencida que lhe vêm trazer a notícia de que o filho morreu. Então ela sai de casa. Porque, como a notícia, quando chegar, só pode chegar a casa. E ela não estará lá. Não quer lá estar. Não abrirá a porta, o filho nunca morre. E... pensei numa coisa... Assim, eu acho que a literatura nos traz... A boa literatura traz-nos tudo aquilo que, de algum modo, eu não teria sido capaz de pensar sozinha. E não teria sido capaz de sentir sozinha. E é por isso que eu leio porque aquilo que eu leio me torna muito maior do que o tamanho que eu tenho. E por isso venham livros. Alguns são maus, outros são bons, mas venham livros. E este trouxe-me isso. Eu nunca me lembraria, se fosse mãe, de sair de casa. Para não abrir a porta à notícia. E logo a notícia não chega, o meu filho nunca morre. Trouxeste-nos 3 livros. Trouxe. Então fala lá um bocadinho sobre eles. Um de cada vez, talvez? Está bem. Vou começar por aqueles que são livros de secretária. Agora chegamos àquela secção do diz-me o que lês. Ok. Mas nada de exagero, só nada. Ok. Primeiro, aquilo que eu estou a ler de secretária é um livro chamado K, que é Capa, de Kafka. Está bem? Logo, obviamente, quem lê Kafka não percebe nada. Quem lê Kafka quer um dia vir a perceber, e eu leio tudo o que há sobre Kafka para chegar à conclusão que eu não percebo e os outros também não, por isso estamos todos felizes. Deixa ver. Mas é bom, é muito bom. É muito bom para mesmo. Um escritor como Kafka, Calasso é o crítico ideal. É isso mesmo, é de 2024, é de agora. Ok. E isto é uma crítica, apontamento da New York. Sim, sobre o castelo e sobre o processo de Kafka. Muito bem. Depois lembrei-me que é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam fazer.
livros são caríssimos, mas isto é barato, custa 9 euros, é uma revista trimestral da Fundação EDP, muito bem, que é essencialmente sobre filosofia, sobre arte, sobre literatura. E tem muitas imagens. Tem muitas imagens, é muito sobre sociologia, sobre pensamento, custa 9 euros, é barata. E esta é, por exemplo, sobre, curiosamente, esta é do outono de 2023, é sobre o público e o privado, a vida e a obra. Muito bem. E logo, a questão do público e das redes sociais, por exemplo, na vida política, como é que ela se transformou numa arma de propaganda política. Não temos que ler tudo, não temos que ler de seguida, tem poucos artigos, é barata, é portuguesa, é feita connosco e com coisas que vêm de fora traduzidas, tem entrevistas, tem design, tem recepções críticas, tem poemas, dá para comprar de vez em quando. Muito obrigada. Não se encontra em todas as livrarias. Há uma coisa, mero acaso, isto é o que eu estou a ler agora, livro de cabeceira. Há uma coisa que tem surgido na literatura. Maniac, de Benjamin Labatut. Exatamente. Uma das coisas que tem surgido na literatura ultimamente, se calhar porque a realidade está cada vez mais próxima da fantasia e da ficção. E logo, não vale a pena nós imaginarmos muito, porque a realidade, na maior parte dos casos, já superou ou vai superar. A maior parte da literatura atual tem-se centrado sobre factos reais que têm ficcionalizados. Quem são os senhores que aparecem aqui relatados essencialmente na primeira pessoa? O Oppenheimer, o Newman, o inventor da computação, os grandes matemáticos que inventaram o computador moderno, as redes sociais, numa perspectiva pessoal, e que inventaram a guerra. E o que é que eles, no fundo, eu acho que o Labatut nos quer mostrar? Logo, provavelmente baseou-se em fontes e depois reescreveu muitas delas na primeira pessoa com aquilo que a primeira pessoa traz, que é, há uma loucura profunda na coisa mais lógica e mais racional deste mundo. Todos eles são movidos pelo desejo de descoberta. As consequências que têm para a realidade não são importantes para universos completamente fechados sobre si. São absolutamente míticos neste excesso que eles têm. E tenho uma panóplia de cientistas que trabalham uns com os outros em projetos, alguns deles ultra secretos, que inventaram aquilo que são os nossos meios atuais para nos mostrar como a ciência e a loucura, o gênio e a loucura vão se cotejando lado a lado. Deixaste-me água na boca. É maravilhoso. É maravilhoso, precisamente porque eles são completamente loucos, e como é que eles analisam esta loucura com a frieza da ciência. E como são jogos de vozes, logo os amigos, os cientistas, os que os acompanharam, os pais, os irmãos, etc., como é que eles são vistos numa primeira pessoa, do seu lado mais pequenino ao seu lado mais grandioso. A personagem é o do Newman, o Oppenheimer aparece, e os grandes matemáticos. Alguns deles acabando em asilos, alguns deles acabando completamente loucos. E, curiosamente, o Maniac é o nome da máquina que eles inventaram para o primeiro computador, que era maior do que esta sala, o primeiro computador que era manual, não sei o que, etc. Logo, o Maniac não é apenas o comportamento deles, que também o é o nome da máquina. Muito bem, muito obrigada. Nada, sempre às ordens. Obrigada. Chegamos ao fim da entrevista. Está quase a desligar, mas ainda não desligou. Queres dizer mais alguma coisa? Eu gostei muito de estar aqui. Que bom, que maravilhoso. E terminamos então o nosso programa com agradecimentos profundos à convidada. Obrigada. Teve a coragem de vir até aqui, mesmo de sair da sua concha. Mesmo coragem. Uma imagem tão bonita também, que também te fica muito bem. Obrigada. Dentro da concha há sempre uma pérola. Quando ela se fecha, é a pérola da Celinha. Muito obrigada pelo tempo que nos dedicaste, pela partilha tão rica de ideias e de sugestões de leitura. Obrigada também ao Rui Pereira e ao Emanuel Moura, que tratam do som e da imagem, e dos jovens que agora estão aqui a estagiar. Siga-nos aos domingos às 20 horas na Rádio Cister ou em podcast quando quiser. Sou Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Cister. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Boa noite a todos.